No Evangelho de hoje, a gente tem ali Jesus dando duas orientações muito importantes. Uma delas eu brinco que qualquer pessoa mais tímida já conhece, já vivencia, que é de você, quando ele fala, né, quando você chega numa festa, você chega ali no caso do casamento, né, que é a grande festa, até hoje é uma das grandes festas, você não vai chegando e já vai logo para os lugares mais importantes. Porque se você fizer isso, alguém pode chegar e chamar a sua atenção. Não, aqui não é para você não. E aí, né, você fica ali, com a cara no chão. Já, se você chegar, senta lá no cantinho, lá no lugar mais afastado, se alguém vier e falar, não, vem cá, que é para você está saindo ainda melhor na fila. Isso daí, né, esse exemplo da festa, é claro que vale também para muitas situações da nossa vida. Muitas vezes as pessoas querem se impor sobre as outras, se colocar num grande destaque, se colocar como as melhores. E quando a Bíblia nos fala de humildade, não é porque a gente não pode reconhecer alguma coisa boa que a gente tenha, ou a gente não pode ter autoestima. Não é isso. O problema é que quando a gente... E aí o texto do Antigo Testamento de hoje, ele fala um pouco nesse sentido. Quando a gente começa a se soberbecer, né, a se vangloriar demais, a se achar mais do que até a gente acaba se afastando de Deus, a gente acaba não dando espaço nem para Deus na nossa vida. Se a gente acha que a gente já é perfeito, a gente não tem nada a melhorar. Se a gente acha que nós somos autossuficientes, quer dizer que nós não precisamos de nada, nem de ninguém, nem mesmo de Deus. E aí é que a gente começa a se atrapalhar na situação. Porque, na verdade, nós não fomos criados para sermos autossuficientes plenamente. Como seres humanos, somos seres sociais, somos seres que dependemos mutuamente uns dos outros. E, muitas vezes, não é o que a gente quer. Quando a gente para pensar nisso, a gente começa a entender por que tanto se é falado sobre a salvação pela graça. Até o apóstolo ele dizia que a salvação era pela graça, não pelo mérito, para que ninguém se vangloriasse dela. Quando nós entendemos nossas limitações, quando nós entendemos a nossa interdependência, a nossa dependência de Deus, a nossa dependência também do nosso próximo, nós conseguimos caminhar, conseguimos avançar, conseguimos deixar espaço para crescer, conseguimos deixar espaço para Deus agir em nós. Estarmos muito cheios de si mesmo, estarmos muito cheios de nós mesmos, acaba não dando espaço para mais nada nessa vida. Parece uma coisa boba, mas na verdade é um desafio grande. Nós sabemos que uma pessoa que não está aberta a reconhecer suas limitações, aberta a aprender coisas novas, a pessoa que a gente chama de cabeça dura, normalmente tende na vida mesmo, no dia a dia, ter muitas dificuldades,
E ela fica ali batendo cabeça, fica ali insistindo, né? O problema é que ela acha que ainda é a melhor forma. Na nossa vida como um todo é assim, inclusive na nossa vida espiritual. Se nós já fechamos questão de tudo, a gente começa a não perceber oportunidades, começa a não perceber caminhos, começa muitas vezes a agir inclusive de forma burra. Seria mesmo essa a palavra, porque estamos tão autoconfiantes, tão certos de que somos o máximo e insistimos em caminhar equivocadamente. Ou não vemos uma coisa muito melhor, um jeito muito melhor, um caminho muito melhor que está na nossa frente. Esse é o primeiro alerta dos textos de hoje. O segundo alerta é sobre nós também. Como fazemos, como tratamos outras pessoas, como fazemos o bem a elas. Às vezes, em diversas situações da nossa vida, a gente tem a oportunidade, pode ser, inclusive, ser simplesmente gentil com alguém. Às vezes, sem motivo nenhum. O que o Evangelho de hoje, em essa temática, nos fala é: se nós nos preocupamos apenas em fazer o certo, fazer o bem, agir bem com aquelas pessoas que podem nos retribuir, não tem nada demais. Isso é o que todo mundo faz, ou mais ou menos, né? Pelo menos muita gente. Às vezes, o difícil é a gente agir melhor para aquela pessoa que a gente não tem motivo nenhum para isso. Não tem nada que ela possa nos trazer, nos somar, nos beneficiar. Se a gente para pensar nas relações, na nossa vivência, na forma como a gente age apenas no interesse do que isso pode nos trazer, bem, só que a gente não está trazendo nada a mais na nossa vida espiritual. Já quando a gente consegue ir além, se doar um pouquinho ao outro que não tem nada a nos trazer, em mais diversas formas, seja materialmente falando, financeiramente falando, seja que não tem nada a acrescentar mesmo na nossa vida, seja, enfim. Quando nós conseguimos levar um pouquinho de bem, de luz, de amor, de vida na vida daquela pessoa, nós estamos realmente agradando a Deus com aquela nossa atitude. Porque não se trata mais de um ato de troca, mas se trata de um ato realmente de multiplicação, porque você, com a sua generosidade, com o seu bem, com a sua vivência, vai estar levando alguma coisa àquela pessoa. Pode ser até que ela nem aproveite, mas aí já não é com a gente. E você não vai ter deixado de ser quem você é. Não vai ter deixado de realmente crescer na vivência, na jornada de fé. Assim sendo, nós somos hoje desafiados a refletir, primeiramente, sobre a necessidade da humildade,
não a humildade hipócrita, fingida, a falsa humildade, mas uma humildade que a gente consiga, com serenidade, com seriedade, reconhecer as nossas próprias limitações. É por isso que todo domingo a gente tem a confissão dos pecados. Todo domingo a gente recorda que nós somos limitados, todos nós temos nossas dificuldades, nossos erros, nossos limites. E todos nós estamos reconhecendo isso, todos nós conseguimos caminhar, conseguimos seguir em frente. E o segundo ponto é que possamos também, além de olhar de uma forma mais humilde, amorosa, serena e cuidadosa conosco, também com o próximo. Possamos não olhar só para aqueles que também nos amam, que também nos retribuem, aqueles que podem de alguma forma nos beneficiar, mas olhamos também para aqueles que nada podem nos dar, nada têm a nos oferecer, e nós podemos, de alguma forma, levar um pouquinho de luz, de vida, de paz, de bem para a vida daquelas pessoas. Que Deus nos ajude a cada vez mais termos essas lições em nossas mentes, em nossos corações, e podemos viver de forma mais agradável a Ele.